Olá, benfiquistas. Sabem onde é que nós estamos hoje? O Museu de História Natural, onde está a decorrer uma exposição sobre a final da Taça de 69 entre Benfica e Académica no âmbito das comemorações de 50 anos do 25 de Abril. Querem saber um pouco mais? Venham daí! Estamos a 22 de junho de 1969 e Benfica e Académica jogavam uma Taça de Portugal, que era muito mais do que uma taça. Em pleno Estado Novo e crise académica, este jogo jogou-se muito para lá do relevado. O Benfica ganhou 2-1 com golos de Eusébio e Simões, mas mais do que a vitória neste jogo, fica o que aconteceu nas bancadas e de que forma este jogo foi importante. Vamos então ouvir os convidados de quem jogou este jogo e quem tem tanto para contar. Doutor, quase 50 anos depois do Posso Pedir a Palavra, o que é que significa realmente poder falar em público? Bem, é o triunfo da liberdade, da democracia, dos direitos humanos, coisa que não existia há 50 anos, precisamente. Há 50 anos tínhamos uma ditadura, Portugal era um país sob ditadura, um país subdesenvolvido, pobre, analfabeto, com uma censura à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, com uma guerra colonial em 3 frentes. Era um país isolado no mundo e com um conjunto alargadíssimo de portugueses, mais de 1 milhão, cerca de 2 milhões, a fugir à fome e à miséria, o que aconteceu nos anos 60, como sabe. O doutor dizia que foi o maior comício contra a ditadura, aquela final da taça. Foi mesmo isso? Sim, foi uma expressão pública excepcional, porque conjugou a final entre a Académica e o Benfica, uma academia de Coimbra em luta, com o apoio da Universidade, dos professores, da cidade, e teve a oportunidade de, no Estádio da Luz, no Estádio do Jamor, perdão, com mais de 60 mil pessoas, passar as suas mensagens. Distribuímos 35 mil comunicados, fizemos passar as faixas, liberdade para o povo, universidade livre, melhor ensino, menos polícias, um conjunto, tem 56 ou 36 estudantes presos, um conjunto de palavras de ordem que era impossível passar, e foi por isso que a própria ditadura, temendo esta manifestação pública, fez aquilo que aconteceu pela primeira vez. Não esteve o chefe de Estado nem membros do governo e a final da Taça de Portugal, essa grande festa de futebol, não foi passada na televisão. E a Académica soube estar à altura dos estudantes? A Académica ganhou o jogo da liberdade e da democracia. O Benfica, uma grande equipa, com aquele golo traiçoeiro do Eusébio, venceu com justiça, naturalmente. Carlos, o Carlos partilhava que era um dos debates, ou uma das conversas mais complicadas de dirigir, mas acabou por ser uma conversa bastante interessante. Sou suspeito, tentei a favorecer isso. Sim, eu dizia toda brincadeira, se calhar porque era fácil, porque eu conhecia muito bem as pessoas, são todas pessoas que eu estimo e conheço há alguns anos. Difícil é que às vezes quando temos essa vontade com as pessoas não é tão simples retirar alguma coisa de novo, diferente. Quase adivinhamos boa parte do que eles são capazes de dizer. Nesse sentido, essa dificuldade. Mas acho que foi muito engraçado, acho que acabou por ser não só interessante cada uma das intervenções dos oradores previstos, como a própria intervenção do Presidente da República, foi aqui um valor acrescentado, conhecendo bem também o gosto que ele tem em falar destes temas, que ligam o jogo, à atualidade, à história. Ele foi nosso comentador da RTP em 2006 no Mundial da Alemanha, privamos aí dias consecutivos a falar muito de futebol, dos jogos, e portanto eu acho que acabou por ser uma sessão diferente do que estava previsto, mas acredito que sim, para mim foi muito simpático ter estado aqui hoje. Afinal, futebol e política convergem? Em alguns momentos da história, sem dúvida nenhuma, e com momentos em que o futebol esteve do lado certo, outros momentos em que não conseguiu evitar ser tomado, ser utilizado. A ditadura de Videla na Argentina, a vitória no Campeonato do Mundo favoreceu a ditadura. Noutros momentos o futebol, como vimos hoje aqui, foi um ótimo espaço de proclamação da democracia e da contestação a regimes autoritários. E, portanto, é evidente que o futebol é um palco das tensões sociais também. E, nesse sentido, claro que algumas vezes, sendo também um espaço de vitórias e derrotas, está mais perto daquilo que nós, os que acreditam sobretudo nas democracias liberais, acreditamos que é o melhor para a humanidade e para o futuro. Carlos, jornalismo ou história de futebol?
é difícil a escolha. Eu sou jornalista, é a minha vida, mas eu adoro futebol, adoro a história do futebol, mas sobretudo a história que eu mais gosto do jogo tem a ver com o jogo propriamente, com a evolução das ideias dentro do jogo. E portanto o pensamento sobre o jogo é aquilo que mais me fascina no futebol, e o jogo ele próprio, no sentido tático, no sentido da análise das equipas, dos jogadores, sempre mais isso. O jornalismo vai a par. Zé, o que é que significa esta final de 69 para o Benfica, para Portugal e para a Académica? Antes de mais, muito obrigado. A final de 69, mais do que para o Benfica, para a Académica e mesmo para quem lá esteve em campo, representou para o país. Foi um marco da liberdade e foi, a meu ver, e aqui falo muito por mim, foi a junção do movimento estudantil com o movimento de massas que se pressentia na manifestação da apologia da liberdade. Isto, segundo os relatos de quem lá esteve em campo, de quem esteve nas bancadas, foi o marco fundamental do dia 22 de junho de 1969. Relembrando que foi inserido também no âmbito de um movimento académico, estudantil, que pretendia fazer refletir no Estado, no país, aquilo que já se pressentia que era uma ambição popular. Portugal tinha diversos problemas sociais, económicos, políticos, e através do futebol, manifestação espontânea dos dois, somos fãs, manifestação espontânea da vontade popular, muitas vezes síntese essa vontade popular, o que aquela final representou foi ao fim e ao cabo, culminar todo esse processo em curso. Em campo ganhou o Benfica. Ouvimos aqui os dois jogadores que tinham estado lado a lado a defender as cores da Briosa. Vimos aqui dizerem quem foi superior, quem não foi, agora não interessa. Foi aqui dito que a Académica ganhou a liberdade, o Benfica ganhou a taça. Não é bem assim, porque o Benfica também ganhou a liberdade. Ganhámos todos a liberdade. A Académica foi nesse dia o expoente da reivindicação estudantil e popular, e o Benfica ganhou a taça, ganhou em campo. Acho que uma exibição estava do nosso Eusébio, não é? E derrotámos a Académica num jogo que foi a apologia da liberdade. A apologia da liberdade também que foi feita pelo Benfica. Sr. Tony, esta final foi mais importante para si por ter sido jogador da Académica ou não? Não, naturalmente que tendo jogado antes na Académica e depois estando no Benfica, é uma final onde nós estaremos divididos, mas depois soube diferenciar o que é ser profissional e defender as cores, como acabei por defender, porque estava a iniciar-me, era o meu primeiro ano no Benfica, mas são, a par do ano a dia, as equipas que me marcaram para sempre. Os atletas do Benfica tiveram a real noção do que é que estava a acontecer? Eu penso que isso ter-se traduzido no final do jogo, porque os jogadores do Benfica entraram em campo como sempre para ganhar e depois perceberam também que, quer pelo facto da final da taça não dar na televisão, quer por toda a envolvência que houve à volta do jogo, de que algo de anormal se estava a passar e era uma manifestação de lutas académicas que o palco do Estádio Nacional estava a ter. E no final do jogo, e aí eu penso que os jogadores do Benfica, ao partilharem com os jogadores da Académica, na troca de camisolas que todos fizeram e na volta olímpica que fizeram, dando oportunidade aos jogadores da Académica para que eles passeassem a Taça de Portugal e a partilhassem também connosco, penso que esse foi o sinal de que as duas equipas corporizaram ali um momento também de se englobarem na luta que se estava a travar e que se continua a travar, porque ali foi apenas um episódio de coletivo, de afirmação coletiva, porque quantas vidas não se perderam na luta por derrubar um sistema caduco, um sistema político caduco e de uma ditadura que durou 40 anos. Por isso foi uma data histórica, um jogo histórico, uma final histórica. Muitas vezes fala-se sobre a ligação entre futebol, política, como é que os Estados autoritários, ditatoriais trabalham isto.
Salazar e o Estado Novo levaram bastante tempo a perceber qual a relação deles com o futebol. Este jogo é um dos exemplos de tinham que ter muito cuidado e correr-lhes mal. Este jogo foi um jogo que conseguiu subverter aquilo que seria a tradicional censura ou a postura de não discussão dos temas fundamentais. Ou seja, muitas vezes, e isso é um dos elementos mais perniciosos de uma ditadura, é a autocensura, ou seja, aquela sensação de que a pessoa tem de que se disser isto ou aquilo que vai ter problemas, eles e as próprias famílias. Portanto, este é um momento em que houve aqui uma convergência de fatores entre um movimento de oposição política e uma final que foi ela própria uma declaração do ponto de vista político. Acompanhámos aqui hoje os comentários dos dois jogadores que viveram a final da taça e percebemos como até no fim tivemos duas equipas com as camisolas trocadas a celebrar algo que era genuinamente político e muito mais do que apenas um jogo. Sem dúvida é uma dimensão que talvez nós portugueses nós precisamos de trabalhar melhor, esta dimensão do desporto enquanto exercício de liberdade. E o futebol tem muito disto porque é um desporto, para nós portugueses, que nos mexe com o coração. Eu acho que esse também é um ponto relevante. Tivesse sido, não me levem a mal, uma final da taça em badminton ou coisa assim, o entusiasmo era outro, não é? Portanto, eu diria que este jogo é de facto uma daquelas finais que não a tendo vivido, vale a pena conhecer, e por isso é que é tão importante uma iniciativa como esta. E eu acho que em Portugal não faz sentido termos uma coisa semelhante a estas hoje em dia, mas quando olhamos para o futebol continuando a ser poder haver atos e gestos políticos do futebol, poderíamos ter algo semelhante a isto num Mundial que seja a aproximar num sítio mais longe dos direitos humanos? Eu espero bem que sim. Nós vamos tendo, apesar de algumas diretivas que obviamente, e de algumas regulamentações das entidades de direito destas matérias, há jogadores, há seleções que nestes momentos desportivos aproveitam justamente esse momento para celebrar algo que não apenas o desporto. Nós temos visto ou temos acompanhado, por exemplo, algumas seleções escandinavas que deixaram de trabalhar com determinadas empresas essas que têm negócios justamente no Qatar, ou a própria afirmação, a discussão de um tema como a questão da relação da nossa identidade sexual, não é? Ou seja, esse também é outro tema que no Qatar é um não tema e, portanto, também espero que seja levantado, e outras questões igualmente importantes a nível político, perguntar, questionar como é que foi a construção destes estádios, as condições daqueles trabalhadores, as mortes daqueles trabalhadores. Penso que todos nós, os que estão a jogar, os que estão no relevado, os que estão fora do relevado, nós temos que fazer essas perguntas e temos que conseguir fazê-las um pouco de forma até, muitas vezes, umas organizada, é preciso às vezes um bocadinho de organização, mas também de forma espontânea. Acho que é muito importante e espero que neste Mundial haja momentos desses. Vou ter vou gostar imenso de ver esses momentos, espero eu. Esperamos que tenham gostado, que tenham aprendido um pouco mais da história do Benfica, da história da Taça de Portugal, da história de Portugal. Se gostaram, ponham um like, subscrevam o canal, sigam-nos nas redes sociais, vão ao site e acompanhem todos os conteúdos que vamos produzindo. E viva o Benfica!